Olá, boa noite. Peço licença para entrar em sua casa. Estamos começando o Flávio Oliveira Entrevista. Hoje, nos nossos estúdios, estamos recebendo doutor em Teologia, mestre em Direito, bacharel em Direito, o padre Jorge Luiz, né? E também o pastor Eduardo Cordeiro, mestre em Teologia. Hoje vamos discutir no nosso programa sobre a sistemática, né, da evangelização, nesse período, né, que a Igreja Católica está vivendo um período da busca da santidade, né? E para mais esclarecimento, trouxemos um padre e um pastor para falar um pouco para nós. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, padre? Tudo bem. O que o senhor pode estar nos falando um pouco, né, sobre esse período quaresmal na Igreja Católica? Esse período da Quaresma, nós temos sempre a campanha da fraternidade, né? E essa campanha, o tema é sobre a educação, fraternidade e educação. Já houve esse tema em dois anteriores, né, em anos anteriores, e depois de 20 anos voltamos com esse tema. E temos o lema que é tirado da Bíblia, do livro de Provérbios 31, capítulo 31, versículo 26, fala de sabedoria e ensina com amor, né? Para dinamizar também a questão da educação num âmbito mais participativo da sociedade, não só em termos de escola, né? E a gente prioriza 3 regras, né? Jejum, esmola e oração, que a base, né, desse período da Quaresma. Evita-se comer carne, né, nas sextas-feiras, na quarta-feira de cinza também, e principalmente na sexta-feira santa, para fazer uma ascese espiritual. Ótimo. Fazendo inferência à Igreja Católica, o que os evangélicos fazem durante esse período, pastor? Boa noite, Flávia. Boa noite, Padre Jorge. Todo motivo, né, quero agradecer de estarmos aqui participando desta entrevista. E o trabalho que a gente faz na Igreja Evangélica, né, como a gente não tem a prática de fazer este período, né, como a prática da Igreja Católica, porque este período de jejum, esse período de oração, a gente já tem essa prática, né, em continuidade com a nossa vida cristã, porque nós vimos o exemplo de Jesus ali no livro de Lucas, né, capítulo 4, né, quando Jesus ele foi batizado pelas águas, né, e dali ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ele começa a sofrer uma tentação, né, como é chamado na Bíblia, o diabo tentando ele, e ali a gente vê que aquele jejum, aquela oração, aquele momento, esses 40 dias que Jesus estava ali no deserto, a gente vê que Jesus estava, né, passando por um processo de preparação para começar o seu ministério terreno, que durou mais ou menos 3 anos e meio. Né? Aí, a partir daquele momento ali que ele saiu do deserto, ele começou a pregar o evangelho, a escolher, né, os discípulos. Então, nós da Igreja Evangélica, né, representando aqui a Assembleia de Deus, Ministério de Juramento em Itacambira, a gente ensina as pessoas ali da igreja a fazer este trabalho, de jejum, de oração, né, durante toda a sua caminhada cristã. Ótimo, padre, ótimo, pastor. E o que vocês desenvolvem, padre? O que o senhor está desenvolvendo lá, por exemplo, na sua comunidade, né, durante esse período? Bom, esse período, a nossa preocupação está sendo com a espiritualidade, né? Porque nós nos deparamos com muitas pessoas com depressão, com problemas de vários tipos, problemas financeiros, problemas familiares, problemas ligados também a parentes com alcoolismo, com questões de drogas. Então, a gente está trabalhando a espiritualidade para a pessoa superar isso, através de orações, de pedidos de súplicas, e também fazemos um querigma do Espírito Santo para poder a pessoa conseguir, através da espiritualidade, superar essas dificuldades que estão fortes hoje
nessa época, principalmente pandemia e a época agora dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Ótimo, padre. Pastor, a Assembleia de Deus desenvolve algum trabalho durante esse período, afirmando já, né, pela sua fala, que é um trabalho contínuo, né, na sua igreja. Isso. E o trabalho contínuo, né, a gente vai ensinando os fiéis da igreja, a Assembleia de Deus, né, pela pregação da palavra de Deus, a ter uma espiritualidade, a buscar mais em oração, jejum, estar se enchendo do Espírito Santo, né, para vencer as lutas diárias, a luta do dia a dia, né, como Jesus estava cheio do Espírito Santo no deserto. Então também a gente passa isso para os irmãos, ter esse exemplo de vida de Jesus para continuar, né, nessa caminhada cristã. E também, né, nesse tempo que nós estamos, o tempo de pandemia, o tempo, né, de agora dessa guerra, então nós temos que buscar mesmo a presença do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, estar mesmo jejuando, né, e orando ao Senhor para vencer essas batalhas. Ótimo, padre, ótimo, pastor. Eu vejo assim a preocupação de vocês, né, em estar trabalhando esse tempo lá na comunidade, na entidade. Então fale para a gente, né, para o público que nos assiste, o que vocês desejam para eles durante esse período quaresmal, né, se fazendo inferência à fala do pastor, que já é um trabalho contínuo na sua igreja. Padre Jorge. Bom, eu vejo um dos problemas a pessoa reaprender a lidar com as pessoas, né? O lidar com as pessoas significa uma gestão, né? Por exemplo, na família, nos órgãos públicos, na própria instituição religiosa, a pessoa conseguir ter uma gestão humanizada, né? Porque isso às vezes está se perdendo. As pessoas estão muito críticas, elas não deixam as coisas acontecerem, né? E também na família há muita cobrança em cima dos filhos, há muita cobrança nas relações. Então, a preocupação que eu vejo dá uma ênfase como trabalhar essa questão, uma gestão de lidar com as pessoas de maneira humana, né? Porque isso está precisando. Sim, pastor. Quando, né, está fazendo esse processo como a igreja evangélica já tem esse hábito, essa prática de estar fazendo esse trabalho, esse jejum, essa oração em continuidade, então a gente vê ali que a pessoa ela está, né, deixando a sua carne, matando os desejos da sua carne, as suas vontades carnais, e está fortalecendo o seu espírito. Porque a Bíblia mesmo diz, né, Jesus diz que vigiai e orais para que não caiais em tentação. Na verdade, né, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, quando está nesse processo de jejum, de oração, a pessoa está fortalecendo cada dia mais a sua vida, tendo uma vida espiritual mais elevada com Deus. Ótimo. Vamos para um breve intervalo e voltaremos logo. Olá, estamos de volta, né? Hoje estamos recebendo o Padre Jorge Luiz e o Eduardo Cordeiro, pastor. O pastor tem uma entidade lá na cidade de Itacambira e o Padre Jorge Luiz já desenvolveu um papel importantíssimo lá, né? Fazendo inferência ao trabalho dos dois na cidade de Itacambira, vamos falar agora do trabalho de vocês lá na nossa cidade, né? Quanto tempo que vocês passaram por lá, e no caso do padre, o legado que o senhor deixou lá, né, padre? E onde o senhor está hoje fazendo uma prestação de serviço? Bom, eu trabalhei em Itacambira há 8 anos, né? Eu saí agora em janeiro, né? Final de janeiro, e vim para cá, para Montes Claros, na paróquia Nossa Senhora Aparecida e São José, ali no bairro José Carlos de Lima, perto da Cianorte, né? Então, em Itacambira, eu desenvolvi muito a questão das pastorais, e dentro das pastorais, a parte também litúrgica, a música,
fizemos um coral de crianças, e também eu vejo o papel da mulher nas comunidades, mulheres muito trabalhadoras, e também, ao mesmo tempo, carregam praticamente vários trabalhos, não só na lavoura, ou mesmo cuidando do gado, ou outras questões, né? Então, eu vejo também a parte social. Nós conseguimos, junto com a Secretaria de Ação Social, muitas cestas básicas nesse período de pandemia, porque muitas pessoas ficaram necessitadas, porque às vezes a pessoa tem uma noção, mora na roça, mas não precisa. Precisa. Então, nós tivemos várias doações das servas de Belo Horizonte, de uma entidade da Marta e do Elias, também de Belo Horizonte, e trabalhamos em conjunto com a Prefeitura para poder buscar essas cestas básicas. Também legalizaram várias associações que estavam legais, né? Teve um papel importante a ação social, e aí nós procuramos, através dessas associações, conseguir cestas básicas, máscaras, várias coisas de higiene pessoal, até mesmo roupas, brinquedos. Então, essa parte social teve que ter ênfase nessa época. Ótimo, padre. E o senhor, pastor, está chegando na cidade agora, desenvolve um excelente papel lá. Fale um pouco para a gente sobre o trabalho do senhor lá em Itacambira. Tudo bem, né? Quase 11 meses que eu estou em Itacambira, liderando a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Juramento. Então, a gente chega na cidade, e está muito recente, com um propósito, né, de recuperar a vida das pessoas, né? Que as pessoas tenham uma vida mais felizes, né? Restaurar os casamentos. Então, esse é um papel da igreja evangélica hoje, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade igual Itacambira, que a gente vê a necessidade das pessoas, né, de uma restauração da vida espiritual das pessoas. Então, nós estamos lá há praticamente quase 11 meses, e a gente está ainda recente chegado, e a gente tem alguns projetos para estar realizando, né, como fazer cultos evangelísticos nas praças, para as pessoas serem alcançadas com a palavra de Deus, e também ação social também. A igreja tem esse papel de ação social. Então, a gente tem todos esses projetos ali para dentro de Itacambira, porque a gente chegamos num momento, né, de pandemia, ainda estava tudo muito recente, muito fechado, mas agora, graças a Deus, já está mais normalizando, né? Não está normal ainda, mas está normalizando, e a gente queremos fazer esse papel. Então, o objetivo nosso na cidade de Itacambira é somar juntamente com as pessoas, né? Somar juntamente com a prefeitura, juntamente com todos os órgãos municipais da prefeitura, para fazer um belíssimo trabalho para as pessoas de Itacambira. Ótimo, padre, pastor. Fazendo uma inferência, né, de estarmos, no caso, fazendo a inferência a Itacambira, e com viés, né, num problema hoje mundial, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia, vem a pandemia, né? O que é que o senhor acha que a religião entra aqui, né? O que é que a religião faz, né? O que é que ela pode estar promover as pessoas que estão, por exemplo, nessas adversidades, né? E qual é a influência dessa guerra, né, para nós, né, nesse período? Bom, a pandemia já foi um problema difícil, né, para a gente, porque a gente não sabia nem lidar. Então, perdemos muitas pessoas queridas, eu perdi muitos entes queridos, e como a maioria, e também isso acaba abalando. A superação é a oração mesmo, a gente procura incentivar essa parte, que às vezes a pessoa se preocupa em questão da pastoral, em questão da ação social, e às vezes esquece a parte espiritual. Então nós demos ênfase a essa parte, porque as pessoas muito tristes, muitas pessoas com luto nas suas famílias, né? Então nós tivemos que partir para essa parte mesmo. Esses 2 anos foram difíceis, a gente está partindo para o 3º, e para piorar veio essa guerra na Ucrânia, que querendo ou não abala todos nós, não só porque a gente vai perder pessoas também de igrejas. Eu vi um vídeo que vários foram atacados, um padre da igreja ortodoxa foi morto,
Então, várias pessoas estão sendo mortas sem necessidade. Então, é mais um motivo para a gente, conforme o Papa Francisco, fazer mais oração, mais jejum, para impedir esse mal se alastrar. Isso. A pandemia, né, a gente tem uma visão, né, foi muito difícil, né, para todos nós, é uma coisa que ninguém teve que acostumar com algumas coisas que essa pandemia trouxe para todo segmento religioso, para toda a sociedade, para o mundo, foi uma coisa mundial, né, e a gente vê isso aí de uma forma que a gente tem que buscar mais a Deus, né, a gente vê que a gente somos dependentes de Deus, né, dependente de Jesus, do Espírito Santo, para conseguir vencer esses momentos difíceis, né? Porque a pandemia, ela trouxe um grande desgaste para as pessoas, né? Porque ninguém estava acostumado com isso, né? Então a gente vê que a gente é dependente de Deus mesmo, porque é essas horas que a gente tem que se agarrar com Deus, no jejum, na oração, porque é isso que nos fortalece e fortalece a todos que neste momento difícil, né, tem que buscar a Deus mesmo. Então a gente vê que que a gente precisa mais de aproximar de Deus, aproximar da palavra de Deus, como agora a guerra também, né, aí da Ucrânia e da Rússia também, a gente vai vendo esses sinais, né, e a Bíblia já diz sobre isso. A Bíblia já diz que, né, nos últimos tempos haveriam pestes, né, haveria guerras, nações contra nações, então isso já está tudo na Bíblia. Então, o que eu vejo pela linhagem bíblica, né, isso já é um cumprimento da palavra de Deus, né, eu já quero deixar assim para os que estão nos assistindo, que isso já é um cumprimento da palavra de Deus, que essas coisas já estão registradas na palavra de Deus. E quando já está registrado na palavra de Deus, então que a gente temos que fazer um alerta para nós, que nós temos que buscar a Deus mesmo para estar fortalecido nesses momentos. Isso. Lembrando que a espiritualidade, né, como afirmado, é uma busca diária, né? Uhum. Nós nos alimentamos, né, com a palavra de Deus, na Igreja Católica, né, com a Santa Missa, lá na Igreja Evangélica com os cultos, né, isso, pastor? Isso. Então é isso, né, no final é isso que nos remete, né? Uhum. Que Deus, ele está nessa comunhão, a comunhão somos nós mesmos, né? Uhum. Então é isso que a gente procura, eu acho que é isso que vocês desenvolvem, né? Por isso que a gente trouxe vocês, para que não tenha essa separação, né? Para mostrar para a sociedade que Deus é um só, né? Deus está na Igreja Católica, Deus está na Igreja Evangélica, né? E Deus, ele é justo e é reto. Eu penso que, por exemplo, fazendo referência ao nosso bate-papo, ele olha por todos nós. Eu acho que tem que ter uma comoção do mundo nesse período. Como o senhor disse, já a Escritura, né? Contra provas não há argumentos, né? Já dizia o poeta. Então, é isso que eu penso, é isso que eu vejo, sabe? Vocês desenvolvem um excelente papel lá na sociedade de Itacambira, eu posso ver lá diariamente. Deus é um só e age em todas as religiões. Isso mesmo, né? É um só Deus. A Bíblia mesmo diz que há um só Deus. Ótimo, ótimo. Vamos para o intervalo e logo retornaremos. Estamos de volta. Hoje estamos recebendo o Padre Jorge e o Pastor Eduardo. Nesse bloco nós vamos falar para você, mulher. Né? Hoje estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres, né? Eu sou uma das mulheres, né, que levanto a bandeira e afirmo que lugar de mulher, onde ela quiser. Eu penso que nós temos um papel importante na sociedade, tão quanto os homens, né? E nada como o padre e o pastor, né, para falar para a gente a nossa importância. Padre, qual a importância da mulher na sua vida? Bom, a importância da mulher, primeiro que eu estudei sobre a mulher. Oh, interessante. Meu doutorado foi sobre a pesquisa das mães solteiras no norte de Minas. Né? Então, eu pesquisando, eu vi que as mulheres passam por muitas discriminações, né? Muitos sofrimentos calados, muitas vezes, né?
E percebo também que na sociedade hoje, com o avanço dessas ideias, até mesmo neonazistas, ideias contra a mulher, né, eu vejo que ela ainda está sofrendo, né? Porque, conforme você falou, mulher pode estar em todo lugar e às vezes querem limitar a mulher. Então nós temos grupos radicais também na Igreja Católica, né, que querem uma coisa que não condiz mais com a realidade de hoje, né? Inclusive eles fazem pressões, na fase mesmo fizeram pressões porque foi uma mulher muito feminista falar uma palavra numa faculdade católica, né, jesuíta. E aqui também, na própria igreja, a gente coloca uma mulher falando sobre constelação familiar, as pessoas querem criticar. Então, a mulher ainda passa por essas discriminações fortes. Nós precisamos resgatar a humanidade, né, que nas próprias pessoas, né, elas mesmas têm que resgatar isso e valorizar a mulher, que ela é fundamental na vida de todas as pessoas. Todos têm mãe, têm irmãs, têm filhas, então avós, né? Então o papel delas é fundamental. Nós precisamos também dar mais força à mulher, né? E parar de querer ensinar a mulher o que ela tem que fazer, porque ela sabe como se portar. E eu dou parabéns para elas, né? Dia 8 de março, tivemos há pouco tempo, dia 1º, 59 anos de Itacambira, parabéns para Itacambira, mas eu sempre gostei da questão da mulher. Ótimo, muito bem. E você, pastor, o que a mulher representa para você? A mulher tem, né, uma grande representação para o homem, né? É aquela que gera, né, os nossos filhos para continuar a geração. Então a mulher ela tem que ser valorizada, sim, né? Porque até nos tempos de Jesus, na Bíblia a gente vê que muitas mulheres, né, andavam com Jesus. Então este 8 de março, né, um dia muito especial aí que comemora o Dia da Mulher. Então eu quero aqui deixar os parabéns para todas as mulheres nesse dia. Que bacana. Então é isso, mulher, né? Nós temos que ter nosso espaço na sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser, na política, é na saúde, é no transporte, em todos os locais. Mas isso quem ganha, quem faz isso somos nós mesmos, né? Nós somos mulheres, somos arrimo, mãe, temos um papel importante, né? Fazendo inferência aqui ao padre e ao pastor, na época de Jesus, né? Como o senhor disse, as mulheres já faziam história naquela época, né? Então, nada melhor, né? Fala para mim, por favor, pastor, um versículo ou uma palavra, né? Que comprova essa importância da mulher desde aqueles tempos. A Bíblia diz, né, em Provérbios, capítulo 31, né? Que quem encontra, né, uma mulher, encontra uma joia rara. Oh, somos joias mesmo. Padre. Bom, eu lembro de Lucas, capítulo 7, da mulher pecadora, que Jesus reergue essa mulher, né, da situação que ela se encontrava, como ele reergue todas as mulheres hoje, que às vezes estão realmente caídas, né? Estão, assim, à beira de uma depressão, à beira de como levantar um filho, uma filha, né? Como recuperar um marido, como recuperar a família. Então, essa mulher pecadora é o reerguimento das mulheres. Ótimo, isso mesmo. E você, mulher, tenha seu espaço na sociedade, ganhe, você tem o seu valor, né? Então, esse dia hoje dedicado a nós, né? Se valorize, não espere que o outro te valorize, né? Você tem seu espaço, faça a sua história onde quiser, seja líder onde estiver, isso depende de cada uma de nós, né? E nós temos que ganhar isso, com união, né? Com discurso. A mulher é necessário também ter um discurso, né? Um discurso afinado, de saber, ter uma leitura para entender, né? Então é isso que a gente quer levar para vocês nesse dia de hoje, tá bom? Falando sobre isso, sobre mulher, o que é que o pastor desenvolve lá na sua igreja para as mulheres em Itacambira, pastor? Né, a igreja lá em Itacambira, ela tem um papel de fazer encontros somente com as mulheres, né, onde ali as mulheres façam a sua oração, né, canta um louvor, né, lê uma palavra bíblica e interage
elas umas com as outras, um momento só das mulheres, né? E faz programações para estar apresentando também durante os cultos, né? Que tem nos cultos semanais, aí elas preparam um louvor para estar louvando, né, naquele culto. Então, é o papel da mulher na igreja, né? É um papel importantíssimo na igreja. Ótimo. Padre? Bom, a mulher na igreja é a maioria. Né? Todas as pastorais da Legião de Maria, elas fazem um trabalho social bonito, no Natal das crianças, há também cestas básicas para famílias necessitadas, e são as mulheres que vão buscar, geralmente, né? E ela em todas as pastorais. O coral de criança é um coral só de meninas. O coral das mulheres participaram de um canto, né? Que teve um canto coral com a maestrina Carla Dantas, a maioria era mulher. Acho que se tivesse um homem ou dois. Então, na Igreja Católica, a maioria é a mulher mesmo. Só falta o Papa liberar a ordenação das mulheres. Agradeço de coração, viu, por ter aceito o convite de estar aqui conosco nesse dia tão importante dedicado às mulheres. Deixo agora as considerações finais para vocês, para mandar um abraço, né, para a população lá de Itacambira, como o senhor é pastor lá, para o padre que faz uma prestação de serviço na entidade dele aqui de Montes Claros, já esteve lá em Itacambira. Bom, meu abraço vão para 2 lugares, né, Itacambira e Montes Claros. A paróquia de Itacambira deixou marcas, né, significativas, né, e aqui eu estou começando um trabalho, né, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de São José, ali no bairro perto do Cianorte, né. Então, José Carlos de Lima, eu dou um abraço para vocês, parabenizo as mulheres que sempre são força na Igreja Católica, né, e a minha mensagem é para que todas as pessoas, né, tanto mulheres, homens, crianças, sejam fortes em qualquer momento e superem, não se abatam, não se deixem abater por nada, né? Continue se levantando, se reerguendo sempre com a graça de Deus. Pastor? Quero aqui agradecer, né, por este momento, pelo convite da Flávia Oliveira, por estar participando dessa entrevista. E quero aqui também deixar, né, o nosso trabalho lá em Itacambira, na Assembleia de Deus. Os cultos são domingo, terça e quinta-feira. Este momento que as pessoas vivem de jejum, de oração, se buscando, né, ter uma vida transformada. Okay? Isso é um propósito, né, quando está em jejum, em oração, porque tem um propósito de mudança de vida, de viver uma vida mais feliz com Deus. Então, eu deixo aqui as minhas considerações finais. Um abraço para todos e também parabéns, mulher. Oh, muito bem. Que pena que já acabou, né? O Flávio Oliveira Entrevista está encerrando. Espero você na próxima terça-feira, às 19 horas. E parabéns para você, mulher. Você é o exemplo, você é o esteio dessa sociedade. Forte abraço, até mais.